para nos ajudar a rastrear, a identificar essas situações que fogem à regra geral. A primeira coisa a identificar é o seguinte: quem é esse grupo de pessoas jurídicas de direito público que está para entrar o E-Social, está obrigado ao E-Social a partir de janeiro de 2019? Quem são essas pessoas? Bom, de acordo com a nossa Constituição, essas pessoas de direito público é a União e suas autarquias e fundações com natureza autárquica, os estados e o Distrito Federal também com suas autarquias e fundações públicas, assim também como o município com suas autarquias e fundações públicas. São essas as entidades que estão obrigadas ao E-Social a partir de janeiro de 2019. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, que, porque têm natureza de pessoa jurídica de direito privado, elas já estão obrigadas ao E-Social se elas tiverem faturamento superior a 78 milhões no ano calendário de 2016, ou estarão obrigadas a partir de julho. Certo? E aí a gente entra numa questão do órgão público, que também é importante a gente perceber, para a gente entender essa complexidade dos órgãos públicos, que é essa regulamentação ao longo do tempo do vínculo, né, que regulamenta o vínculo entre o servidor ou o trabalhador e o ente federativo ou essa pessoa jurídica de direito público. Antes da Constituição Federal de 88, existia mais de um regime. Então, eu podia contratar o servidor público, seja pelo regime seletista, seja pelo regime estatutário. Depois de 88, no artigo 37, a Constituição estabeleceu que era necessário adotar um regime jurídico único. A pessoa jurídica de direito público, ela tinha que adotar um regime jurídico único. Ele poderia ser ou o estatutário ou o seletista, mas tinha que ser único. O Estado do Rio de Janeiro não poderia ter trabalhador seletista e trabalhador estatutário. Tinha que ser um só. Ele escolhesse qual que ele quisesse. Né? Mas, em 98, teve uma emenda do Fernando Henrique Cardoso que ele que substituía essa regra do regime jurídico único. Falou assim, não, pode ter dois regimes. Pode ser ou servidor público ou seletista. Quebrada a regra do regime jurídico único. Que vigiu essa determinação até 98. Qual que é essa data aqui? 2008? Até 2008. Em 2008, teve uma DIN, e essa DIN, eu acho que foi o Partido dos Trabalhadores, se eu não me engano, ele entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade, falando que essa emenda aqui, essa emenda constitucional 19, ela, na verdade, ela não cumpriu o rito do processo legislativo completo, e que, portanto, ela era inconstitucional. E isso foi uma liminar, salvo engano, do Marco Aurélio. E o Marco Aurélio falou assim, bom, então, represtina a regra do regime jurídico único. Mas, como se trata de uma liminar, ela vale daqui para frente, ela não tem efeitos ex tunc. Durante esse período aqui, se o ente federativo ele contratou empregados públicos, pode ficar, não tem problema nenhum. Então, isso faz com que a gente veja assim, qual que é a complexidade dessas relações no serviço público. Além de eu ter servidor estatutário, seletista, ou estatutário, ou seletista, eu ainda tenho dois regimes previdenciários. Eu tenho o regime previdenciário, o regime geral da Previdência Social, que vai ser adotado quando for empregado seletista, né, quando for adotar o regime seletista, ou, em muitos casos, em que é adotado o regime geral, por exemplo, mesmo adotando o regime estatutário, há casos em que não fez a opção pelo regime próprio de Previdência Social. Ainda assim, é regido pelo regime geral da Previdência. E há outros casos ainda. Eu sou Estado do Rio de Janeiro, eu tenho regime jurídico único estatutário,
eu tenho o regime próprio de previdência social e, ainda assim, os meus servidores, que são temporários ou os comissionados, eles são regidos pelo regime geral da Previdência. Então, isso mostra essa complexidade e como que aquele XML ali, aquele layout, ele tem que ser cuidadoso para tratar essas situações diferenciadas, porque a gente está trabalhando, inclusive, com direitos, né, concessão de direitos. Bem, o regime jurídico estatutário é o regime de direito público, como eu já falei. E a relação do trabalho entre o servidor e a pessoa jurídica de direito público se subordinam a regras específicas previamente estabelecidas por lei, criado pelo ente federativo respectivo. No caso da União, a relação do serviço público, do estatutário, é regida pela Lei 812 de 90. Essas regras do regime jurídico único, elas podem ser alteradas unilateralmente. Então, a União resolve fazer uma modificação lá e resolve acabar com as férias prêmio do servidor público, como aconteceu com a gente da União. Ela vai e altera, mas simplesmente alterou unilateralmente. E esse servidor público, como eu já disse, mesmo eu sendo regime jurídico estatutário, suponhamos que o município lá de Niterói, ele adotou o regime jurídico estatutário, mas ele não fez opção pelo regime próprio de previdência social. Então, o que vai acontecer? Eu posso ser estatutário, mas não vinculado ao regime próprio de previdência social. Eu posso estar vinculado ao regime geral de previdência social. Então, eu posso ser tanto regime geral como regime próprio. O regime jurídico seletista. Eu, um município do interior do... Falar um Cabo Frio, que eu sei, porque eu sou de Minas, então Cabo Frio é nossa área. Cabo Frio, por exemplo. Suponhamos que Cabo Frio não tenha adotado o regime estatutário. Então, todos os empregados do município de Cabo Frio são seletistas. Então, o regime contratual dos trabalhadores de Cabo Frio vai ser regido pela CLT e demais normas trabalhistas de direito privado. E o gerador da obrigação vai ser gerador da obrigação de recolhimento, inclusive de fundo de garantia e de contribuição previdenciária, né? E vai estar vinculado, sem sombra de dúvida, e aí não tem dúvida realmente, ao regime geral da Previdência. Por quê? Porque se eu não adotar o regime jurídico único, eu jamais vou poder fazer a opção por utilizar o regime próprio de Previdência Social. Obrigada. Como eu disse, durante aquele período em que vigiu a emenda constitucional 19, a União ela criou, foi editado, né, uma lei para a União, e deve ter acontecido com municípios e com os estados, editou uma lei regendo a contratação de empregado público no âmbito da União. E devem existir, né, alguns que mantêm esse status ainda de empregado público, seja no âmbito da União, que tem o regime estatutário, seja no âmbito de qualquer ente federativo, se houve contratação nesse período. Além disso, a gente tem também, no âmbito do serviço público, a contratação de temporário, em determinadas situações, que é regido por uma lei própria. Está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 9, e essa contratação por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto em lei própria da pessoa jurídica de direito público que contrata, né? Então, tem 3 requisitos para essa contratação. Eu não vou entrar em muito detalhe sobre ela aqui, só para ilustrar. Então, a gente tem essa contratação também de temporários na União. Veja que a gente tem seletista, estatutário, temporário, e tem ainda uma pessoa estranha, né, um diferente, que são os militares. Os militares, eles, além de ter um regime jurídico próprio, só deles, eles também têm regras de previdências próprias. O militar, por exemplo, ele não se aposenta, ele vai para a reserva. Então, as regras previdenciárias deles também são próprias. Então, tem que ser dado um tratamento diferenciado no social para eles também. Então, veja que aqui, além desse pessoal, a gente ainda tem que ter um grupo ainda, que a gente deu o nome de TSVE,
em que se encaixa lá alguns tipos, por exemplo, estagiário. Estagiário, ele não é estatutário, ele não é empregado, ele não é militar, ele não é temporário. O que ele é? Estagiário, né, gente? Então, tem uma legislação própria que permite estagiário, mas ele também tem que estar no E-Social. Então, ele está encaixado lá num grupinho que a gente deu o nome de TSV, que é trabalhador sem vínculo, empregatício ou estatutário, que também vai entrar no E-Social. Essa é o espelho, vamos dizer assim, um espelho tímido, né, bem resumido, das relações de trabalho que tem no âmbito do serviço público. E aí, a gente já entra agora no fluxo dessas informações no E-Social. Então, a primeira coisa que eu tenho, falado assim, dado esse panorama das contratações no serviço público, a gente vai entrar no E-Social de que forma que a gente vai tratar essas informações. O primeiro passo, que inclusive já está em produção hoje para as empresas, é esse grupo aqui de identificação do empregador e dos eventos de tabela. Então, a primeira coisa que eu faço quando vou entrar no E-Social, eu identifico o empregador, eu identifico o ente federativo, ou eu identifico o órgão que está mandando essa informação. E eu o identifico não só por intermédio desse evento S1000, eu o identifico também por intermédio de informações adicionais que são trazidas nesses eventos de tabelas. Depois que eu identifico eu identifico o contratante, eu vou identificar o contratado, que é o trabalhador. E eu posso fazer isso, identificar isso, em situações, em eventos diferentes. Por que eventos diferentes? Por causa dessa diversidade de relações que eu falei com vocês que existe no serviço público. Então, eu tenho aqui, no serviço público não, né? Nas relações de trabalho, de um modo geral. Então, eu tenho aqui o S2 e 200, em que eu vou mandar o registro, vou mandar o cadastro do servidor estatutário ou seletista. E lá dentro dele, quando vocês começarem a olhar o layout, vão ver que existem informações que são obrigatórias para o seletista, que não são obrigatórias para o estatutário, e vice-versa, que são obrigatórias para o estatutário, que são comuns aos dois, e que ora se aplica um, ora se aplica o outro, de acordo com a identificação desse trabalhador como seletista, ou como estatutário, ou regido pelo regime próprio, ou regido pelo regime geral. Eu tenho esse outro evento aqui, que é o ESO 2300, que é daquele grupo, vocês lembram daquele grupo que eu falei que o estagiário se enquadra? Que é do TSVE. E lá não está só o estagiário, não. Está uma situação muito típica no serviço público, que são os cedidos. Né? Eu sou o quê? Eu não sou servidor do Ministério do Trabalho. O Adilson, suponhamos que ele foi sido cedido para o Ministério do Trabalho. Ele é servidor da Receita Federal, mas ele está trabalhando no Ministério do Trabalho. Ele é o quê no Ministério do Trabalho? Quem vai mandar a informação do Adilson, um trabalhador cedido? Então, isso aqui também a gente desmistificou nesse evento 2.300. E eu tenho aqui também o evento 2.400, que são aquelas pessoas que não têm relação de trabalho mais, mas são beneficiários do regime próprio de previdência social. Então, quem recebe benefício também deve estar cadastrado no E-Social. Obviamente, é um cadastro muito mais simples do que o que é exigido para quem está na ativa. Mas há uma identificação, não só do titular, né, do benefício, como daquelas pessoas, assim, dos dependentes dele. Do beneficiário, como também dos seus dependentes, numa eventualidade. Depois que eu tenho essa identificação do trabalhador ou do beneficiário, né, da Previdência, eu vou ter os eventos de pagamento. Esse é o fluxo normal. Né? Eu sou contratado e eu recebo. Sou contratado e recebo. Nesse que é o fluxo normal de um contrato de trabalho, é claro que existem aí problemas. Né? Pode existir afastamento, pode existir uma série de eventos nesse meio de período que eu também vou registrar no E-Social. Mas o fluxo normal é esse. Então, suponhamos que eu me identifiquei como empregador, identifiquei o meu empregado, e agora eu tenho que mandar o pagamento dele. E eu tenho os eventos de pagamento. Então, eu tenho o S1200, por causa exatamente dessa questão do regime geral de previdência social e do regime próprio de previdência social e das regras serem tão diferentes entre si, a gente teve que dividir. Um evento de pagamento vai para o regime geral da Previdência, para quem está vinculado ao regime geral da Previdência, que é o 1.200, e o outro evento, o 1.202, é para aqueles trabalhadores que estão vinculados ao regime próprio de Previdência Social. Certo?
E o 1.207 é o pagamento dos benefícios de previdência social. Então, quando eu sou um beneficiário, eu vou mandar essa informação que eu estou pagando um benefício através do evento 1.207. Então, eu identifico aqui e eu especifico aqui também. Cada um tem uma lógica diferenciada. E dentro dos eventos ainda de pagamento, a gente tem um evento que vai mostrar o valor que eu devo e vou mostrar um outro evento que vai mostrar o valor que eu paguei. Uma coisa é o que eu devo, a outra coisa é o que eu efetivamente paguei. Né? No caso, Rio de Janeiro mesmo, aconteceu recentemente, né? Devia, mas não pagou, não foi isso? Eu acompanhei pela imprensa. Aliás, não é só do Rio de Janeiro, acho que vários estados e municípios têm esse problema. Devo no salário tal, né, em janeiro, mas só vou pagar esse salário lá em novembro. São competências diferentes. E isso é muito importante para a Receita Federal, porque a tributação do imposto de renda, ela segue o regime de caixa, que é a data que eu paguei, e não a data que eu recebi, desculpa, e não a data efetivamente que era devido aquele valor para mim. Então, esse é um caso. Então, por isso, a diferenciação dos regimes de pagamento para os regime da folha de pagamento para o recibo de pagamento. É como se fosse mais ou menos essa divisão. E o evento 1.299 é um evento de fechamento da folha, porque o E-Social ele muda um pouco esse conceito. Que a gente, quando fala em folha de pagamento, você lembra naquela folha fechada, com todos os empregados juntos. Né? O E-Social, não, quando eu falo de folha de pagamento 1.200, eu tenho que lembrar de contra-cheque. Eu mando da Margarida, do Alex, do Rômulo, um por um, vou mandando de um por um. E nesse evento aqui, de fechamento de folha, é que, na verdade, eu tenho a união de todos, o somatório de todos. E, além disso tudo, para facilitar a vida, e não só para facilitar a vida, porque também com outros fins, a gente tem também os totalizadores. Depois que eu declarei tudo o que eu devo e tudo o que eu paguei, eu tenho eventos de retorno e falo assim, de acordo com o que você falou que deve, você deve tanto de contribuição previdenciária. De acordo com o que eu falei que você pagou, de acordo com o que você declarou que pagou, você deve tanto de retenção de imposto de renda. Então, esses totalizadores são eventos de retorno. A gente retorna, o SERPRO vai retornar informando para vocês, de acordo com todas essas declarações, com todos esses fluxos, calculado qual que é o valor que vocês realmente devem, de acordo com aquelas informações. Por que essa ideia de fazer isso? Essa ideia surgiu de uma pesquisa que foi feita pela Receita Federal, de que, eu acho que 2012, salvo engano, ele fez essa pesquisa, e viram que das empresas fiscalizadas, que foram basicamente, eu acho que 3%, mais ou menos, existia tanta diferença entre o valor que ela declarava e o valor que ela pagava, mas não era de sonegação, não, de cálculo errado, que eles estimaram que isso gira em torno de erro de cálculo, mais de 20 bilhões de erro de cálculo. Então, o E-Social resolveu fazer essa conta regressa para poder mostrar qual que é o valor que você realmente deve, com base em todas essas informações que você me passou. É por isso que tem tanta informação lá também, gente. Por que tabela de classificação tributária? Por que código FPAS, natureza jurídica? Para questão de informação. É porque, com base nisso, é que você vai ter o cálculo real, e, obviamente, não só por causa do cálculo real, mas com base em todas essas informações, é que serão garantidos todos esses direitos, e vai estar assegurado também o cálculo correto dos valores devidos a título de direitos e a títulos de tributos. Bem, seguindo essa mesma lógica, essa mesma ideia do E-Social, eu não tenho só esse fluxo normal, quem dera, né? Fui admitida, recebo e vou sim para a vida inteira. Acontecem eventos na vida, né? E esses eventos também têm que estar registrados no E-Social, porque eles também interferem em direitos e interferem em valores a serem pagos, seja para o trabalhador, seja para o fisco, vamos dizer assim. Seja para a título de fundo de garantia, que, embora depositado na Caixa, é também um direito do trabalhador, tem um fim, natureza complexa. Né? Então, eu, por exemplo, eu tenho um evento de admissão, eu posso ser admitida no meio do mês. Esse meio do mês vai dar uma
diferença no valor que eu tenho que receber. Eu tenho evento de desligamento. Fui mandado embora. Se eu for mandado embora, eu tenho que sair daquela folha. Então, preciso arrumar um evento de desligamento para que a Margarida, já que ela foi demitida, ela não apareça mais na folha do Ministério do Trabalho. Eu tenho evento de afastamento. Afastei, tirei licença, capacitação. Vou ficar um tempo afastada. Eu preciso informar isso para poder sensibilizar todo mundo, e todo mundo ficar sabendo que a Margarida não está prestando serviço, inclusive de saúde e segurança, porque o E-Social também tem eventos de saúde e segurança. Certo? Então, essas informações são todas muito relevantes. Eu tenho, por exemplo, evento de alteração do valor de salário. Tivemos aumento de salário em janeiro deste ano. Então, toda vez que tiver esse aumento salarial, eu tenho que ir lá e fazer uma alteração contratual, porque o meu valor do salário subiu a partir de janeiro. Eu tenho, por exemplo, alteração de dados pessoais, mudei de endereço. Então, eu tenho que manter meus cadastros e as informações todas atualizadas, não só as cadastrais, como também as contratuais, sejam que inclusive aquelas que acontecem no meio do contrato, que não estavam previstas desde o início da contratação. E aí, com base nisso, eu vou mandando meus eventos, e eu vou mandando isso com base numa sequência lógica. Então, primeiro, a Margarida foi admitida, depois ela foi afastada, depois ela foi desligada. Então, isso tudo vai ficando aqui de forma empilhada, que é o registro das informações trabalhistas, de forma que eu tenho o cadastro da Margarida todo normal. A ideia é que isso fique empilhado de forma cronológica. E a primeira informação, ela vai servir para alimentar e validar a informação posterior. Então, por exemplo, suponhamos que eu tivesse o desligamento da Margarida, está aqui, e depois eu mando uma alteração contratual para a Margarida, o sistema vai voltar e falar assim, está errado. A Margarida já saiu, você está mandando uma alteração contratual para ela, que contrato? Então, essa informação ela é inconsistente. Então, essas regras de validação, elas funcionam de forma que esse empilhamento também é relevante para fins de validação. Porém, houve uma reclamação muito grande, de fato, realmente era um pouco complexo, esbarrava, inclusive, em regras de escrituração contábil, que o fato de eu ter que excluir eventos, que mexe com o doméstico aí, acho que já deve ter vivenciado isso, eu ter que excluir eventos para poder alterar um, para